7 anos longe de casa, supostamente o lugar que seria minha casa, mas hoje já não é tanto a minha casa, porque na verdade quando eu saí de lá, eu tava sentindo que eu estava saindo de casa para ir para casa. Gente, um mix de emoções muito confuso, que eu acho que deixa bagunçada a cabeça de qualquer imigrante. E sair daqui de Portugal para ir para o Brasil não é barato, meus amigos. Eu sei que muita gente acha que eu vou lá porque eu vou ficar na casa dos parentes e vai ser barato. Vou te contar no vídeo hoje quanto que eu gastei para ficar 30 dias no Brasil. Voltei, pessoal, para mais um vídeo no canal, meu povo! E hoje com um vídeo que eu acho que muita gente estava querendo saber, porque tem muita gente que me acompanha, gente, aqui no canal do YouTube, porque eu sei, viu, tá? Eu sei que todo mundo que me acompanha aqui no canal do YouTube, que é daqui de Portugal. Então tem muitos brasileiros que moram em Portugal, me acompanhavam antes de vir, já estão aqui hoje e continuam me acompanhando, então já vai aqui o meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui. E tem muitas pessoas que têm vontade de passar umas férias no Brasil para rever os seus familiares, rever a sua cultura, suas origens e o mais importante que eu acho que todo mundo quer, comer, gente. Eu nunca vi lugar para comer tanto igual o Brasil. Eu passei 30 dias no Brasil, 30 dias comendo sem parar. Vanessa, que feio. Olha, paciência. Era 7 anos sem eu estar lá, 7 anos sem eu comer as comidas que era da minha infância, da minha origem, que tinha, de certa forma, uma memória afetiva e eu aproveitei de verdade, gente. Eu comi tudo que me deu vontade, eu comi tudo que eu tinha lembrança, tudo que eu tinha vontade de comer e mais um pouco ainda. Engordei. Mas vou te falar uma coisa, faz uma semana que eu estou aqui e eu já perdi tudo que eu ganhei nesses 30 dias. Então, cara, valeu super a pena e eu faria tudo igual novamente. Agora, deixa eu pegar aqui, que agora eu tô chique, não tenho mais agenda, que o meu marido investiu em mim. Gente, tenho um marido que investe em vocês. O que ele fez? Ele investiu em mim. Aí comprou um negócio desses aqui chique, porque eu tenho 5 agendas ou 6 agendas, Marcelo? Umas 6, 7. Umas 6, 7. Gente, eu tenho um monte de agenda, porque eu sou aquela pessoa antiga que gosta de pegar o papelzinho e escrever. Mas, enfim, tô aderindo à tecnologia nova. Marcelo fez o quê? Comprou pra mim um negócio aqui que tem tudo explicado e a gente vai seguir ele para falar todos os gastos que eu tive no Brasil nesses 30 dias. Começando aqui, gente, o primeiro da lista, o que é? Passagens aéreas. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que até, respirar para falar, né? Porque o mais caro para ir ao Brasil é as passagens aéreas. Não se você comprar com a agência de viagens que eu indico para vocês. Já vou fazer meu merchan, né? Porque afinal, é disso que os influenciadores vivem. Não é? Então, já fazendo meu merchan para vocês, a gente comprou as nossas passagens com a agência que eu indico para vocês já tem 2 anos, porque é uma agência de confiança, o atendimento deles é espetacular, todo o suporte que eles dão para vocês no pós, no durante, no depois da viagem é muito importante. E nós pagamos R$4.800 ida e volta por pessoa. Barato pra caramba, né? Na descrição do vídeo aí pra vocês tem a informação, número da agência, contato, endereço, tudo pra quem precisar de cotação, já chamar a agência também. Então, o mais caro, assim, supostamente, o que eu imaginava era as passagens aéreas. E claro que é o mais caro da nossa viagem. Como a gente comprou o nosso voo saindo de Lisboa, nós moramos em Viana do Castelo, então a gente teve que fazer essa transição daqui de Viana até Lisboa para pegar o nosso voo. E nós fomos de autocarro, que é o ônibus. E para nós 4 custou 100 euros para ir e 100 euros para voltar, então foi 200 euros. Agora, no enxugadão de tudo, eu acho que durante esse vídeo eu vou tentar o máximo que eu puder colocar várias imagens para vocês aí passando de muitas coisas que a gente foi vivendo, comendo e vivenciando lá no Brasil. A gente gastou em alimentação. Porque assim, gente, não tem muito mais que você gastar no Brasil quando você vai para lá. A acomodação, você não vai gastar porque você vai ficar na casa de parentes, supostamente. Eu acho que nada mais que obrigação deles é nos receber, pelo menos na casa deles, esse período. Então, você já não vai gastar com acomodação. Mas aí você vai gastar, porque se você ficar na casa de fulano, você vai querer ajudar comprando comida, enfim, muitas coisas. Só que no caso meu e do Marcelo, da nossa família, a gente literalmente saía para comer todos os dias fora. A gente acordava de manhã e ia tomar café numa padaria. Aí, dali a pouco, a gente ia almoçar em algum lugar. Depois, café da tarde, em outro lugar. Era um açaí, era uma tapioca, era, sei lá, gente, o que a gente passava e via que dava vontade, a gente parava para comer. Na janta, igual. Então, a gente comeu muito fora. Eu posso falar para vocês que a gente comeu na casa dos nossos familiares pouquíssimas vezes.
Tanto porque a gente queria matar a vontade também de comer, né, a comida tipo da mãe do Marcelo, que ela cozinha extremamente bem. Quando eu fiquei na minha mãe, eu também comi lá na minha mãe nos dias que eu fiquei. Mas fora isso tudo, fora esses dias assim que foram esporádicos, gente, nós comemos todos os dias fora. Então, comer fora tem um custo-benefício muito mais alto do que você comprar comida para cozinhar dentro de casa. E isso em qualquer lugar, tanto aqui quanto lá. Então, automaticamente, a gente comendo muito fora, a gente gastou mais. A gente comprou coisas para trazer também. Não passamos vontade de nada, gente. Eu posso falar para vocês que tudo que a gente tinha vontade de comer, a gente comeu. A gente comprou coisas para trazer. A gente também passou um dia num... Como que fala o nome? De água, tipo... Como que é o nome, Marcelo? Esqueci. Parque aquático. Passamos um dia também num parque aquático. A gente também passou dias em que a família do Marcelo também foi fazer churrasco, tipo numa área de lazer, que é como se fosse uma chácara. Outro dia foi realmente numa chácara. Então a gente foi sempre fazendo coisinhas assim que automaticamente é o que leva mais dinheiro do brasileiro. Porque você comer dentro da sua casa e no supermercado, que também não é barato, mas ainda assim é mais barato do que você comer todos os dias fora. Então a gente fez umas contas aqui desses cálculos desses dias que a gente ficou, que foram 30 dias no Brasil, e a gente gastou uma média de 12 mil reais. Vanessa, é muito dinheiro. Olha, eu acho que é muito dinheiro, mas depois que eu soltei o Reels para vocês lá no meu Instagram, e que muita gente falou que gasta isso vivendo no Brasil uma vida comum, eu fiquei, gente, será que eu tava vivendo errado então, ou o povo que tá no Brasil tá vivendo errado? Porque alguma coisa não tá batendo. Então as pessoas estavam falando para mim, na minha cabeça era muito dinheiro. Mas teve muita gente falando que foi pro Brasil e que gastou muito mais do que o que a gente gastou. Eu já achei muito dinheiro, porque, gente, 12 mil reais é muito dinheiro para você ficar 30 dias num lugar. Fora que não só foi 12 mil reais. No total da nossa viagem, se você juntar as passagens, o que a gente gastou no Brasil, o que a gente gastou de Uber para ir para o aeroporto, para vir para cá, o Uber lá que a gente também acabou utilizando, combustível. Nesses 12 mil reais não é só comida, mas é que a gente gastou também de combustível para poder andar de carro. Uma vez ou outra gastamos de Uber, outras vezes, incluso também o que a gente trouxe para cá, que a gente comprou muitas coisas para trazer também, que tem aí os vídeos anteriores para vocês, o que eu trouxe na minha mala do Brasil. A gente também foi pro Brás, aí a gente comprou várias coisas lá, compramos equipamentos de gravação que eu tô usando para gravar para vocês esse vídeo agora. Então, no geral, nesses meus 30 dias no Brasil, a gente fez uma média que deu esse cálculo aí de 12 mil reais. No total, juntando todas as contas, dá uma média de 31 mil reais ou 5 mil euros na conversão de hoje. Só que aí teve um rapaz que comentou assim pra mim, um negócio bem interessante. Como que é bem engraçado a gente trocar essas conversas, porque cada um tem um pensamento. Vanessa, você fez as contas erradas, você não gastou isso. Aí eu fiquei pensando, né? Aí depois ele foi lá e comentou outro comentário. Você ficou 30 dias no Brasil, mas as suas contas aqui em Portugal, elas mantiveram a mesma. E aí eu raciocinei e falei, verdade, cara, ele tem razão. Eu continuei pagando meu arrendamento, eu continuei pagando a minha energia, por mais que diminuiu, a água, todas as minhas contas que eu tenho aqui em Portugal, elas continuaram aqui e eu tive que manter. Então, automaticamente, eu gastei mais, porque se eu tive que manter as minhas contas aqui em Portugal, mais os gastos que eu tive lá no Brasil, no total, não vai dar só 31 mil reais que eu gastei. Vai dar muito mais, porque eu ainda mantive as minhas contas aqui. Então, ele falando, eu coloquei uma coisa que é bem importante. A gente precisa sempre colocar isso nas contas, porque, de certa forma, é um gasto de viagem. Porque se você vai viajar e vai precisar manter as suas contas, você também tem que incluir aí no seu cronograma de viagem, para você depois não ver, ai, nossa, eu ia gastar aquilo. Mas não, eu gastei muito mais, porque aí você não colocou que você pagou aluguel, que você pagou água, que você pagou energia. Se você tem um carro financiado, você pagou. A internet você paga igual. Todos os gastos que tem aqui, você continua mantendo, mais os gastos que você vai ter lá. Então, é bem legal, eu achei bem interessante isso que ele comentou, que a gente precisa colocar. Realmente foi uma falha minha, porque eu não coloquei isso nas minhas contas e, na verdade, eu nem pensei nisso. Foi uma coisa que eu nem raciocinei. Porque como já era muito comum as minhas contas aqui eu ter que pagar todos os meses, ficou igual. Eu paguei todos os meses e fui viajar. Mas eu acho que é isso daí. Agora eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês acham que vale ou não vale a pena visitar o Brasil. Lembrando que, na minha opinião, valia muito a pena, porque a gente já estava, que nem eu falei pra vocês no início do vídeo, há 7 anos longe do nosso país. Os meus pais não conheciam a Valentina, que é a minha filha mais nova que eu tive aqui em Portugal. Então eu acho que pra mim, no meu
meu caso, era uma coisa que valia muito a pena. E eu posso falar para vocês de verdade que depois de eu ter ido para o Brasil, eu não vou demorar muito mais tempo para voltar igual eu demorei dessa vez. A gente calcula aí que 2, 3 anos no máximo a gente quer retornar para o Brasil, visitar de novo, passear, matar as saudades dos nossos parentes, porque é uma coisa que é engraçado, mas é que o emocional vale muito mais a pena do que o financeiro. A gente precisa dar valor a isso. Outra coisa bem importante que bem importante de eu falar para vocês, a gente gastou isso porque a gente também não alugou carro, tá? A minha irmã emprestou o carro dela, então a gente utilizou o carro dela, porque só para alugar um carro do mais barato lá no Brasil por 30 dias estava dando R$ 2.000. Então tem pessoas que às vezes vai para aí não tem um familiar que possa emprestar um carro e tem que alugar, então vai ter esse gasto também, que no nosso caso a gente não teve, porque a minha irmã emprestou o carro dela, então a gente só precisou gastar com combustível, que foi R$ 600 por 30 dias, né, Marcelo? Gente, gastamos uma média de R$ 600 por 30 dias. Andei mais que notícia ruim, não vou mentir pra vocês. Andei muito. Mas, mesmo assim, R$ 600 é bastante dinheiro. Eu acho que é mais ou menos isso. Deixa nos comentários o que você acha. Se você acha que ficou muito caro, ficou muito barato. Se você acha que vale a pena. Quanto tempo que você está aqui em Portugal e não foi visitar os seus familiares no Brasil. Você que está vindo para Portugal, quanto tempo você acha que você vai conseguir retornar para sua casa? Porque quando eu vim para cá, eu acho que eu tinha falado que em 2 anos eu voltaria. Gente, demorei 7. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Por que eu demorei 7? Eu vou falar isso com bom gosto, porque é um mérito meu, gente. Eu fui sem dever nada. Eu voltei pra cá sem dever €1. Eu fui com tudo quitado, tudo pago, tudo que eu tinha pra utilizar era o dinheiro que eu já tinha juntado. Então eu não fiz dívida. Eu saí daqui de Portugal para ir pro Brasil, visitar os meus familiares sem fazer dívida nenhuma. E isso era uma coisa que a gente tinha colocado como meta, que se não fosse dessa forma, a gente não iria, porque a gente não tinha como ir. Quando você tem que fazer uma dívida para ir para um lugar, gente, é engraçado, mas é a realidade. Você não pode ir, porque a gente só pode fazer uma coisa com a qual a gente tem dinheiro para fazer. Se a gente não tem dinheiro para visitar um lugar, precisa se endividar para poder fazer aquilo, melhor ficar onde você está, se organizar financeiramente para você visitar, porque voltar para cá devendo e tendo que trabalhar muito mais para poder pagar só uma viagem de 30 dias, eu acho que não é uma coisa que vale a pena, na minha opinião, é claro. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, eu vou te convidar a me acompanhar também, porque lá a gente está sempre coladinho, sempre mesmo mostrando a minha rotina diária para vocês. Então é bem legal me acompanhar por lá também. Um beijo muito grande. Eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação. Até o próximo e tchau!